Fecha teus olhos, vamos orar um pouco mais. Pedir ao Espírito Santo que nos guie, que fale o nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de fazermos parte do teu corpo, de termos essa referência tão relevante, que é fazermos parte da família de Deus. Há muito tempo, outrora, estávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor. Estávamos mortos e revivemos. Pela sua graça nós fomos salvos. E isso é um dom de Deus, exclusivo de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer essa concessão que não seja o próprio Senhor, por causa das suas muitas graças e misericórdias. E nós queremos, enquanto existir, sempre trazer a memória e pronunciar aquilo que o Senhor é aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Te agradecemos pela igreja, porque estamos num lugar de proteção, estamos num lugar de provisão, estamos num lugar, Senhor, onde as forças do mal, da pior espécie, não podem nos atingir, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu te agradeço pela igreja, te agradeço, porque o medo se dissipou, Senhor, a angústia, a tribulação foram dissipadas, Senhor, por causa do teu corpo, a tua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Fala ao nosso coração, remova desse lugar toda agitação, toda inquietude na alma, que o Espírito Santo nos conduza com leveza, com profundidade, que aquilo que está no teu coração, toda essa carga, seja liberada nesse lugar. Repreenda toda e qualquer objeção, toda e qualquer tentativa de impedimento do diabo, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leva a mente, corações cativos ao teu senhorio nessa hora. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, em nome de Jesus, para a honra, louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós tivemos um tempo aqui muito bom, muito precioso, um tempo espontâneo, profundo, edificante. A galera aqui jovem do Onda, mais uns irmãos aí. E eu fiz uma recomendação ao final da reunião de ontem. Pedi aos irmãos que não permitissem que o barulho externo de uma data como a de hoje tivesse alguma interferência no interior, alguma interferência na nossa devoção, na nossa comunhão com Deus, no dia como o de hoje, quando a gente sabe que a gente tem a responsabilidade, o compromisso de congregar, estarmos juntos como igreja. Então, falar, irmãos, não permita que o barulho externo entre em você. O que a gente tinha que fazer em relação às eleições, nós fizemos na medida do possível. Oramos, trabalhamos consciência de voto, buscamos ao Senhor, dedicamos 3 dias em oração, em jejum, por esse período eleitoral, entregamos ontem aqui, orando ao Senhor, colocando diante de Deus o que a gente julgou que era importante, colocar diante dele através da oração. Então, está nas mãos do Pai, amém? Por que eu estou dizendo isso? Que eu quero fazer um pedido, fazer uma recomendação para você, porque é uma disciplina mesmo, essa disciplina do foco, sabe? A disciplina do foco. Dentre muitas palavras, tem uma que o apóstolo diz assim: e olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Sei que a gente fica curioso para saber de resultado. Nós estamos com o mundo na mão aí, no telefonezinho, né? No mundo globalizado, tem que trazer essa disciplina, né? Então eu queria pedir a você que aquietasse a tua alma, que você não se preocupasse
o resultado de nada agora. Você só vai mexer no teu celular para poder passar os capítulos da Bíblia que a gente vai citar, que não são muitos. Que você não mexesse no WhatsApp, nada, mano, quieto. Amém? Quieto, no nome de Jesus. Eu estou desde cedo nessa disciplina. Quieto, quieto. Toda hora negócio, plim, plim, plim. Eu já tiro o telefone de perto e procurei disciplinar minha alma, meu espírito, para orar a Deus, para estar diante da palavra e aguardar o momento certo para a gente poder focar nessas coisas, se é que merece esse foco. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. O telefone está na mão para ligar a Bíblia, tá bom? WhatsApp, Facebook, por favor, em nome de Jesus, diante dessa palavra, acho que você vai agora temer e tremer. Deixa quieto, tá bom? É um tempo breve, mas que tem um efeito eterno na nossa vida. Não é efeito de 4 anos, é um efeito eterno. Amém? Mateus capítulo 25. Deixa aberto aí, Mateus capítulo 25. Olhe para mim antes de ler esse texto. Em meio a essa efervescência política, né, desses últimos dias, mais fortemente na última semana, eu encontrei uma frase na rede social que me arremeteu uma reflexão muito séria, e eu creio que essa reflexão é um alerta para grande parte da igreja. Eu acredito que muitos aqui devem ter visto também essa frase na rede social. E a frase diz o seguinte, me chamou a atenção, fiquei refletindo, porque Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. Concorda comigo, amém? É a palavra de Deus. Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. A frase, ela diz o seguinte, em um tempo de hashtag, ele sim, hashtag, ele não. Só tenho algo a dizer, hashtag, ele vem. Isso me levou a uma reflexão, me trouxe assim para um foco importante. Em tempo de ele sim, ele não, essa coisa polarizada aí, ele sim, ele não, só tenho algo a dizer, ele vem. E eu fiquei muito reflexivo quando eu li isso aqui. Quantos estão convictos dessa verdade aqui? Diz amém. Você vive de acordo com essa perspectiva? Amém ou não amém? Vou repetir a pergunta. Quantos estão convictos dessa verdade? Diz amém. Amém. A segunda pergunta. Você vive de acordo com essa perspectiva? Amém. Então faz o seguinte, para quebrar o gelo. Vira para a pessoa que está ao teu lado e alterna o lado e faz assim, ó, hashtag ele vem. Aleluia, ele vem, ele virá, pode mudar culturas, mudar tempo, mas ele virá, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Sei que você abriu, liga a Bíblia aí, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Eu vou contar de 1 a 3, nós vamos repetir só o verso 13, amém? Só o verso 13, 1, 2, 3. Não sabeis nem o dia e nem uma hora. É uma advertência para que a gente esteja numa posição de vigilância o tempo todo. É o que está dizendo nessa parábola das virgens e outros textos que nós encontramos nas Escrituras, especificamente no Novo Testamento. Parábolas, nós temos, Jesus falou por parábolas outras vezes, mas parábolas são, narrativas alegóricas que Jesus utilizava para ensinar verdades acerca do seu reino. Então, por algumas vezes, Jesus usou narrativas alegóricas, tornando o seu sermão, o seu discurso bem didático, bem claro, e ele usava as parábolas, né, com esse propósito, e ele, obviamente, era e é o supremo mestre. Então ele usava essas narrativas alegóricas para ensinar verdades acerca do seu reino. E nessa parábola Jesus expõe a condição necessária para participarmos da boda do Cordeiro, que significa o nosso ingresso no seu reino eterno. Então nessa apostila a ênfase principal é a seguinte: é a condição necessária, é a condição imprescindível para que possamos participar das bodas do Cordeiro. O texto, ele fala de 10 virgens. 10 virgens que tomam as suas lâmpadas e elas vão de encontro ao noivo. E nesse grupo das 10 virgens, há 2 tipos de noiva, conforme nós lemos aqui. O grupo das noivas nécias e ao grupo das noivas prudentes. Nécio ou nécia significa, dentre aí outro significado, alguém que não tem sentido. Nécio significa alguém incoerente, significa alguém ignorante, dentre outros termos. Prudente é um termo mais conhecido de todos nós, é uma pessoa precavida, é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa prevenida. Mas o que é curioso nesse texto, que é importante que a gente guarde, é que tanto as nécias como as prudentes são chamadas de virgens. E é nesse aspecto que me preocupa com uma parte da igreja de nossa geração. O texto não faz distinção. O texto chama de virgem tanto as nécias como as prudentes. E isso tem que nos chamar a atenção. Isso tem que trazer para nós uma reflexão e até uma preocupação com essa geração presente de cristão. Porque virgem, conforme nós sabemos pelas Escrituras, virgem é a figura de alguém que um dia foi regenerado. Virgem é a figura de alguém que um dia foi purificado, que recebeu a nova vida em Cristo Jesus. E o texto está dizendo aqui que enquanto as virgens caminhavam para o encontro com o seu noivo, parte delas se tornou nécia. Enquanto elas estavam caminhando naquela expectativa do encontro com o noivo para as suas bodas, elas estavam caminhando, as nécias e as prudentes, caminhando de encontro ao noivo.
E o texto diz que nesse caminhar, elas, parte desse grupo, se torna nécia, sem sentido, incoerente. E eu quero lembrar um texto conhecido, de 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, quando Paulo diz que ele estava preparando a sua igreja para se apresentar uma virgem, para se apresentar como uma virgem pura a um só marido, que é Cristo. E nesse mesmo capítulo, no verso 3, Paulo, ele externa uma preocupação. Ele diz que ele receava que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, ele também tinha um receio, ele tinha uma preocupação que assim também fosse corrompida a mente dos coríntios e eles fossem apartados da simplicidade de Cristo. Então ele está dizendo, olha, eu tenho me esmerado, eu tenho trabalhado para preparar uma noiva para um só esposo, que é Cristo. E ele externa um receio, uma preocupação, que da mesma forma que a serpente, com sua sagacidade, corrompeu o homem e a mulher no Éden, ele temia que a mente dos coríntios fossem apartadas da simplicidade devida a Cristo Jesus. Irmãos, olha o campo que o diabo usa para nos apartar do noivo. A mente. A mente. Esse campo, historicamente, sempre foi um campo preferido, um campo de batalha dos nossos inimigos. E Paulo está externando a preocupação dele de que o inimigo pudesse corromper a mente dos coríntios e apartá-los da simplicidade de Cristo. E é exatamente dessa forma que o inimigo joga hoje. Ele trabalha no campo da nossa mente para nos distanciar, para fazer com que vivamos uma vida cristã nécia, como noiva nécia, apartado, distante do nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, esse texto conhecido, Paulo também adverte, quando ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o maior campo de batalha, porque o mal ou bem que nós interiorizamos vai reger as nossas atitudes e vai reger as nossas escolhas. Por isso que a mente é esse maior campo de batalha do nosso inimigo. Eu tenho nesses dias aí, semana passada, adotando alguns posicionamentos em defesa da fé, e nós compartilhamos muito sobre essa questão do marxismo cultural, hegemonia cultural. A cabeça ficou impregnada desse negócio, positivamente, lógico, isso não me influenciou, mas eu lembro desse assunto, refletindo sobre isso, eu lembrei de uma frase do Antônio Gramsci, um dos pais do marxismo cultural, que é, lógico, uma ideologia que ameaça a família, que ameaça a igreja e as instituições conservadoras, como o militarismo. Mas ele diz o seguinte, preste atenção, olha o que ele diz, não é preciso controlar toda a informação, se for possível obter o controle das mentes para que assimile essas ideias. Ou seja, nós não precisamos de outras estratégias, talvez das armas, basta conseguirmos inculcar nas mentes as nossas ideias. E quando nós dominarmos as mentes, facilmente essas ideias serão difundidas.
ideias de desconstrução da família, ideias do atentado contra a vida, como a questão do aborto, ideia da confusão de identidade como a ideologia de gênero, ideia da destruição da liberdade de culto e outras aberrações, que têm sido massificado estrategicamente pelas principais mídias, por formadores de opiniões, partidos políticos, e que, obviamente, é uma conspiração de grandes proporções. Pode ficar tranquilo que eu não vou me aprofundar nisso aqui, nesse momento. Só para destacar que, historicamente, você vê pelas escrituras, você vê pelos planos estratégicos que estão aí, que o campo de batalha sempre foi a mente. Por isso a palavra também nos dá essa recomendação. Não vos conformeis com esse século. Não se deixe moldar por essas ideologias, por essas pressões, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo disse, olha, cuidado, vigie, porque eu temo que da mesma forma e com a mesma sagacidade com que a serpente apartou o homem do propósito eterno, possa apartar vocês também, possa apartá-los da intimidade e da comunhão com o noivo. Mas escuta, é preocupante vermos, principalmente nossos dias, as virgens se corrompendo, tomando a forma dessa cultura, andando segundo o curso desse mundo, não tendo sensibilidade e um posicionamento devido no momento profético que nós estamos vivendo. Essa semana, nosso coração está nas ovelhas. Nós nos preocupamos com as ovelhas. Um grande percentual do tempo que temos em oração é orando pelas ovelhas. E é um dever nosso, por causa da... faz parte da perspectiva pastoral, da prerrogativa pastoral. Você se preocupar com o estado das ovelhas. E essa semana eu, assim, passei alguns momentos de reflexão sobre o estado do rebanho, sobre a condição que se encontram algumas ovelhas, algumas virgens, que foram um dia alcançadas pelo Senhor, que receberam a graça de Deus, foram lavadas, regeneradas, inseridas no propósito eterno. E eu fiquei um tanto quanto preocupado em ver um percentual significativo de pessoas que outrora receberam tanto de Deus, tiveram um posicionamento tão relevante, tão importante no corpo, e que hoje estão fora do propósito, do padrão que Deus estabeleceu para as suas vidas. Estão como as noivas nécias, que estão indo ao encontro do noivo sem nenhuma reserva de azeite nas suas vasilhas, porque o texto diz que as prudentes, além de elas levarem nas lamparinas o azeite, elas estavam levando uma reserva. As nécias, elas levaram apenas o básico, o necessário, não se preocuparam em ter consigo uma reserva de azeite. E nós vemos pessoas hoje exatamente dessa forma, pessoas que estão vivendo uma vida cristã na mediocridade, uma vida cristã na média, e isso é extremamente perigoso, quando nós olhamos, avaliamos essa situação à luz dessa palavra, pessoas que se tornaram medíocres espirituais, estão sem senso de orientação, estão sem senso de discernimento, estão sem luz suficiente para guiá-los nessa geração pervertida e corrupta. E esse é um quadro preocupante, esse é um quadro sério. Estão vivendo sem noção do porquê e para que vivem. Há um tempo atrás, nós perguntávamos assim,
Qual o propósito de Deus para a tua vida? Aí a gente corrigia, né? Corrigia, mas normalmente tinha uma resposta uníssona. 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 Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Qual o propósito de Deus para a tua vida? Que eu me pareça com Ele. Que eu reflita a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Irmãos, pensa em nossa nação. Olha, o Brasil, vou falar aqui que todo mundo sabe. Vocês têm a mente de Cristo, são pessoas realmente informadas, bem informadas. E todos aqui certamente concordam comigo. O Brasil está vivendo um dos momentos mais desafiadores de sua história. E sabe quem vai responder? Sabe quem vai ser uma resposta de Deus para esse momento de nossa nação? Sabe? Eu e você. E nós não seremos resposta, não seremos instrumentos de Deus em nossa nação para fazer toda a diferença, colocar de cabeça para cima o que está de cabeça para baixo, se nós nos conformarmos com uma vida cristã medíocre, com uma vida cristã, com uma reserva de óleo lá embaixo. Muitas pessoas vivem hoje portando suas Bíblias, cantando suas canções, mas não tem mais aquela clareza, aquela convicção de para quem vivem, por que vivem, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui. Jesus disse, o apóstolo Paulo diz, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor também morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Por que você está fazendo aí? Por que você vive? Para que você vive? A pior coisa que tem é nós vivermos uma vida sem clareza de propósito, sem termos luz, entendimento sobre por que estamos aqui. E essa falta de propósito, essa ausência de noção de propósito, está relacionado a um nível medíocre, a um nível baixo de azeite em suas vasilhas. Escuta uma coisa, o azeite nessa parábola, embora o azeite também fale sobre isso, mas o azeite nessa parábola não tem relação com unção, poder, dons. Azeite também fala sobre isso, mas nessa parábola não tem relação com isso. O azeite aqui fala sobre casamento, fala sobre bodas. O azeite aqui é um fator determinante de quem vai entrar nas bodas e quem não vai entrar. Entende isso? Não tem relação com essas outras questões, esses outros aspectos que são importantes, mas o texto aqui está dizendo, a questão principal aqui do azeite é que ele é um fator determinante para quem vai entrar nas bodas e quem não vai entrar nas bodas. O azeite aqui tem a ver com a obra do Espírito Santo na noiva, para que a noiva seja noiva. Azeite aqui é uma obra, é um trabalho do Espírito Santo, para que a noiva seja de fato noiva. É isso. E o azeite aqui é determinante, quem entra, quem fica de fora. Isso é que o texto está dizendo. Uma pergunta, lembra o que é ser noivo? Tem alguém noivo aqui? Levanta a mão, noivo aí. Quem é noivo aí? Levanta a mão. Levanta alta, são tão boa essa fase. Roberta, Wagner, Mariana. Tem mais noivo aqui? Eu vi dois casais. Tem mais aí? Quantos já foram noivos aqui? Levanta a mão. Maravilha! Louvado seja Deus. Quantos anseiam muito aqui serem noivos? Levanta a mão. Acho que não quero, não. Mas escuta aqui. Espiritualmente falando, quantos são igrejas de Jesus Cristo aqui? Levanta as mãos. Igreja, aleluia, igreja. Todos nós somos noivos. A igreja é a noiva do Cordeiro, amém? A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Então, o que é ser noivo? O que é noivado? Noivado
é querer estar junto, ou não? Hã? A gente fica contando as horas para encontrar a noiva, contando as horas. Às vezes a gente tem que dar uma regulamentada para não sufocar. Fala devagar, não vai com muita sede ao pote para não se afogar. Mas a gente quer estar com a noiva, a gente quer desfrutar da presença da noiva, a gente quer conversar sobre planos, projetos, a gente quer estar com a noiva. Sabe, noivado é querer estar junto, e nós estamos junto com a noiva, não apenas pelo que a noiva ou o noivo pode nos dar, nós estamos juntos pelo que representam para nós, nosso amor, noiva, noivo, coração palpita, taquicardia. É maravilhoso o amor. Então, noivo é querer estar junto. Noivo é compartilhar dos mesmos planos, dos mesmos projetos. Noivo é vislumbrar, é desejar o casamento. Que maravilha! Coisa boa, a gente vai comprando as coisinhas, os móvelzinhos, chá disso, chá daquilo, e você fica contando no dedo para chegar aquele dia. Você vive em função daquela celebração, chamada casamento, chamada bodas. Ô tempinho bom, né, amor? Coisa boa. Agora está melhor. Amor, que tempo bom, né? A gente fica, então, o noivo, ele vislumbra, ele anseia o tempo, o momento das bodas. O noivo se prepara para o momento. Eu fiz um casamento aí no outro local, em outra cidade, lá no Nordeste, e o noivo estava muito agitado. No dia anterior, cheguei no dia anterior lá, ele estava agitado, ele estava se envolvendo em coisa que não deveria estar se envolvendo. E eu falei, meu irmão, olha só, o que você tinha que fazer, você já fez, cara. Vai se preparar. Aí ele, gostei da ideia, eu vou me preparar. Aí ele ficou um dia todo, foi um dia do noivo. Aí ficou lá, rasparam os peitinhos dele todinho. Eu tenho um amor profundo pela minha noiva, mas acho que eu não ia aceitar isso não. Raspou tudinho assim, ficou todo perfumado. Aí eu estava no hotel e chegou lá no final do dia para eu dar as últimas instruções para a lua de mel. Chegou lá. Eu estava em outra localidade, já como programar com antecedência. E ele chegou lá cheiroso, perfumou a recepção do hotel, assim, cheiroso. Eu falei, cara, tu fez o quê esse tempo todo lá? E foi contando o que fizeram com ele. Mas o noivo se prepara. Nós temos uma preocupação com casais de noivo. A gente dá uma instrução assim, bem legal, sabe? Só para dar uma pilha aí para os solteiros que ficar logo noivo, né? A gente dá uma preparação assim, que a gente chama de instrução pré-conjugal. Preparação para o casamento. Então, o noivo, ele se prepara para o momento. Escuta mais uma vez. O azeite na vida da noiva. O azeite na vida da noiva. Prepara essa noiva para as bodas. O Espírito Santo em nossa vida é aquele que nos prepara para aquele dia. Não tem ninguém mais que tenha essa capacidade de preparar para aquele grande encontro do que o Espírito Santo. Quanto mais permitimos que o Espírito Santo faça essa obra em nós, de santificação, quanto mais nós permitimos o Espírito Santo fazer essa obra de santificação em nossa vida, quanto mais nós nos enchemos do azeite, mais nós estamos preparados, habilitados para as bodas. Quanto mais do Espírito, mais preparado você está. Quanto mais do Espírito, mais cheiroso você fica. Quanto mais do Espírito, mais brilho você tem, mais anseio você tem, mais luz você tem sobre aquele tempo profético. Quanto mais óleo, quanto mais o azeite em nossa vida, mais preparado nós estaremos. Escuta uma coisa. Aqueles que estão permitindo que o Espírito Santo faça essa obra de santificação, eles estão preparados para entrar nas bodas do Cordeiro.
E quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida genuinamente, nós começamos a deixar a mentira, a imoralidade fica de lado, quem rouba para de roubar, o mundanismo vai caindo por terra, o adultério, a falta de compromisso, o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida e vai nos preparando para aquele encontro com o Senhor. E todos nós devemos viver dessa forma. Devemos viver uma vida cristã de preparação para o encontro com o noivo. Lembra daquela expressão de Apocalipse 22, 17? O texto diz: e o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Nós temos que viver os nossos dias, com esse anseio, com esse anelo, com essa expectativa das bodas, do encontro com o noivo. A expectativa de um dia nós entrarmos nessa grande festa. E ela não tem fim. Ela começa, ela não termina. Ela é por toda a eternidade. Enquanto nós vivemos aqui, nós devemos viver nessa expectativa. O Espírito e a noiva dizem, vem. Devemos viver a expectativa da volta do Messias. A expectativa de que o Senhor um dia virá, tão certo como há, que nós respiramos aqui nessa hora. Escuta uma coisa. Pouco azeite é um cristianismo apático. Pouco azeite é aquele cristão que vive apenas para garantir a vida eterna. Ele vive para garantir a sua salvação. Mas não foi para isso que Jesus nos alcançou. Jesus nos chamou, nos regenerou, nos santificou. Ele nos chamou para uma intimidade com Ele. Ele nos chamou para um relacionamento pessoal com Ele. Afinal de contas, Ele é o nosso noivo. A igreja é sua noiva, Ele é o nosso noivo. No verso 11 e 12, o texto diz que as nécias, quando o noivo chega, o texto diz que elas imploram para que Ele abra a porta. Elas dizem, abra-nos a porta, abra-nos a porta. Nós queremos entrar, queremos participar, abra-nos a porta. Jesus diz, em verdade vos digo, eu não vos conheço, verso 12. Elas viveram a maior parte da sua vida neciamente. Viveram a maior parte da tua vida como uma vida cristã medíocre. E quando o noivo vem, e ela não consegue o azeite, elas tentam, imploram veementemente para que a porta fosse aberta. Ele diz, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Escuta uma coisa, na Bíblia, a palavra conhecimento tem dois sentidos. Conhecimento na Bíblia tem sentido de ciência, e conhecimento na Bíblia tem sentido de intimidade. E é isso que Jesus está falando. Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vocês são noivas nominais. São noivas que a intenção de vocês eram apenas as minhas dádivas. Era apenas garantir a vida eterna e a salvação. Nunca viveram o nível que deveria viver comigo, como noivo, intimidade, comunhão, compartilhando os mesmos planos, se preparando para aquele encontro, para aquele dia. E ele disse, eu vos digo, não vos conheço. Queridos, há um trabalho intenso do inimigo para tornar as pessoas racionais. E o objetivo do inimigo nesse sentido é fortalecer a ideia de que o melhor para se viver
está aqui na terra. E o inimigo chega a convencer de que você se dedicar a Deus em consagração, em entrega, em intimidade, é como se você estivesse perdendo seu tempo. Às vezes nós pregamos para um jovem, e essa expressão ela é recorrente, ele diz, não, vou esperar um pouquinho mais, ou seja, vou curtir mais um pouco, esperar ficar um pouquinho mais coroa, e aí depois eu vou caminhar com Jesus. É um equívoco. É um trabalho do inimigo para inculcar na mente das pessoas de que o melhor para se viver está aqui, não é verdade? Deus tem algo melhor para aqueles que são fiéis a Ele, daqueles que se relacionam com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Eu novinho assim no Senhor, eu amo as Escrituras. As Escrituras, assim, é um refrigério. Nos responde coisas que as principais literaturas que estão aí não respondem para nós. E eu, indagando querendo entender sobre a imensidão, a magnitude da vida eterna, dos céus, eu abri aquele texto e diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para os noivos prudentes, aqueles que o amam. Você pode cantar, o meu noivo vem, tá bom, mas não é tão convincente como alguém que vive uma vida nessa expectativa, se preparando, compartilhando os mesmos planos, os mesmos sonhos, em intimidade com Ele. E essa é a característica dessa noiva virtuosa, dessa noiva em destaque, que é um modelo a ser seguido, que é essa noiva prudente. Deus tem o melhor para nós. Jesus está voltando. Uma hora para outra, sem que você menos espere, uma voz vai ecoar, eis o noivo. Não se engane. Quando Jesus foi assunto ao céu, estavam lá as testemunhas oculares. E o anjo disse, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês estão vendo ele subir? Olha lá, está subindo, forma, estilinho, não sei nem se Jesus subiu e jogou um beijinho, mas ele subiu. Ele falou, da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Vai ser um estrondo, um rebuliço. Mas Jesus vai voltar. E nós temos que viver uma vida cristã com essa expectativa, com essa fé de que, ele vem. Ele virá. Olha, irmãos, Paulo, sabe o que Paulo diz? Paulo falando acerca da ressurreição, ele é muito contundente, ele diz assim, olha, falando acerca da ressurreição, que é um pilar, que diferencia a fé cristã de qualquer outra religião na face da terra. Ele diz, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Ele diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas ele pega aquele texto, Coríntios 15, todinho, e ele mostra a sublimidade, a garantia dos aqueles que morreram em Cristo, um dia hão de ressuscitar, onde quer que estejam, cremados no mar, vão ressuscitar. Ressuscitar para encontrarmos com Ele nas nuvens. Ele virá. Ele virá. E se Ele vem, a pergunta é, como você está? Como está a tua vida? Qual o teu nível de paixão, de vibração por Ele? Como está o teu lugar de intimidade com o noivo? Quais as palavras que você tem dito para Ele no teu dia a dia? Aquele que te salvou, que removeu dos seus ombros todo jugo, toda opressão. Ele virá. Ele virá. E você, como você está?
Eu vejo um percentual de cristãos, isso é preocupante, um percentual de cristãos que não sonham mais com chamado, um percentual de cristão gravitante, sem compromisso, sem aliança, sem pastoreio. Isso não reflete o perfil de uma noiva prudente, um perfil de cristão periférico, um perfil de cristão de olhos secos. Sabe o que é isso? Olho seco. Cristão de olho seco, olha aqui. Viu a criança quando quer um negócio? Viu o olhinho dela como fica? Ela quer muito negócio, ela está muito interessada naquilo, o olho brilha. Alguém já viu um namoradinho apaixonado olhar para sua amadinha com o olhinho seco? Brilha. Lágrimas escorrem do olho e é a baba da boca. Eu falo de um percentual de cristão do olho seco. O olho não tem mais aquele brilho, sabe? Sabe aquele brilho? Não tem mais aquele brilho. O olho não chora mais por paixão. Não há mais aquele choro que vem das entranhas, sabe aquele choro? Não tem mais. Profetiza, proclama a palavra, Deus se move, Deus vem, move, volta, move. O olho seco, seco. Isso é preocupante. Isso não é característica de noiva. Isso não é característica da noiva do Cordeiro. Muita gente deixou os planos de Deus para viver os seus próprios planos. Eu vi um garoto que disse para mim assim, vi mais de um falar isso. Eu já me dediquei muito, já fiz muito, só ir direto, igreja direta. Resolvi fazer minhas coisas, sabe? Fazer minhas coisas. Sabe o que a Bíblia diz? A palavra do Senhor diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Muitas das vezes você não entende porque que você não gasta com remédio. É porque você é dedicado à causa do Senhor. Quando eu era ainda assim, gurizinho na fé, alguém já falava para mim, cuida das coisas do Senhor, que Ele cuida das tuas. Quanto mais você se dedica a Ele, mais Ele se dedica a você. E não teve um projeto segundo a vontade de Deus, até esse momento, que eu vim colocando diante do Senhor, que Ele não me concedeu. Davi diz assim, eu fui novo, agora estou velho. Ele diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus é fiel. Se tem algo que a gente deve dedicar à nossa vida, nos entregar com toda a paixão, com o olho brilhando, vibrando, chama-se reino de Deus, um reino eterno, um reino inabalável, um reino poderoso, um reino incomparável, um reino que enche toda a terra. Deixa eu contar um contraponto. Ontem eu cheguei aqui nessa reunião, na reunião aqui ontem. Quando eu cheguei, Deus levou meus olhos para duas meninas que estavam aqui nesse canto. E eu olhava para aquelas meninas e eu sentia algo muito, muito forte dentro de mim. Eu olhava e o Espírito Santo, aquele rebuliço dentro de mim. E eu comecei a orar por elas. Eu orei, impus as mãos. Uma é filha de Sérgio e Dani. Não sei nem se ela está aqui. Está aí ela não, né? Rapaz, comecei a orar por aquela menina, o Espírito Santo falou comigo. A resposta que Ele tem para um futuro breve virá dessa geração. E aquela menininha que estava aqui é uma responsabilidade para os pais. O Espírito Santo falou comigo, da filha do Sérgio e da Dani, que essa menina vai ser uma menina que vai influenciar na sua geração. Ela vai formar leis, ela vai influenciar na sua geração. Ela vai ser uma voz, como discípula de Jesus, nos principais corredores acadêmicos dessa nação. E quando eu olhei para aquilo ali, o crente velho,
cheio de depósito, ficou nécio. Você olha uma criança, o Espírito Santo fala, como se, vou pegar um termo das Escrituras, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu tenho um remanescente aqui na terra, que não beijou a Baal e não se dobrou aos seus pés. Está aí essa geração de crianças. Da boca dos pequenos eu vou suscitar um perfeito louvor e vou fazer emudecer os inimigos para a glória do Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor? Bendito o teu nome, Pai. Bendito o teu nome. Pode ficar de pé, vamos aplaudir lá no alto. De todo o nosso coração, vamos aplaudir o Senhor. Pode seguir aplaudindo. Segue aplaudindo o Senhor. Bendito o teu nome, Senhor. Hosana. Hosana, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Hosana nas maiores alturas. Ser entronizado, Senhor, no meio do teu povo. Receba adoração, receba o louvor, magnificado seja o teu santo nome. Tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória. Tu és o noivo, o amado, o desejado, e que é a nossa alma nela, Senhor. Bendito o teu nome. Ekalama subianda labacanta labachurianda. Levanta tuas mãos. Vamos adorar o noivo. Vamos adorar o noivo. Aproveita a oportunidade para elevar o teu nível de azeite. Dizer para ele que você o ama. Dizer para ele que você não o segue por suas dádivas, mas você o segue pelo que ele é. E ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Rei, ele é amado, ele é Senhor da nossa vida. Seus planos não se frustram. Toda a sua palavra, todas as suas promessas se cumprirão. Ele virá, tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como o amanhã. Ele virá, o Rei 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 virá. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levanta tuas mãos, declare isso. E a tua voz é como um trovão. Declare com o teu coração. E o teu poder é incomparável. Vem sobre nós. Meu olhar, Deus. O teu olhar é como fogo. Declare isso. A tua voz é como um trovão. Toda a convicção, declare isso. E o teu poder é incomparável. Vem sobre nós. Vem, Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Só vocês, Santo, Santo. Ele está aqui. Ele vai encher tua vida do azeite. De todo o teu coração, Santo, Santo. O Deus de fogo. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de
Toca, Deus. Escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Ele vem. Você como está? Hoje é uma oportunidade que o Senhor te dá, por suas infinitas graças e misericórdia. Hoje é uma noite de conserto. É uma noite de restauração. Você pode estar vivendo como uma noiva virgem, mas você não tem mais azeite. O nível abaixou. Seus olhos estão secos. Seu coração não palpita mais. Você há muito tempo não ouve a voz do noivo. Há muito tempo você não sente a presença do noivo. Isso é perigoso. Isso é arriscado. Mas você entrou aqui nessa noite para você restaurar os teus caminhos. Você entrou aqui, o Espírito Santo te atraiu até esse lugar, para que a tua lâmpada seja cheia. E não apenas seja cheia, mas que você tenha reserva, que você saia da mediocridade. Hoje é um dia de você se reconciliar com o teu chamado, se reconciliar com a tua cobertura, com o teu compromisso. Mas é um dia de você se posicionar como um cristão legítimo, autêntico, de todo o teu coração, na causa do Senhor. Hoje é um dia de você ser cheio do azeite. E eu quero que você saia do teu lugar. Quero te convidar em nome de Jesus. Sai do teu lugar, você que quer de fato mudar esse quadro da tua vida espiritual, sair dessa condição, entrar num nível mais profundo com o teu amado, entrar num nível de intimidade com o teu amado. Talvez você esteja vivendo como um cristão consumidor, só apenas buscando aquilo que é do teu próprio interesse. Mas o Senhor te chama para intimidade, o Senhor te chama para recâmara, o Senhor te chama para Ele. O Senhor quer encher tua lamparina de azeite nessa noite. O Senhor quer te encher de azeite para que você viva de fato como noiva. Como noiva. Como noiva. Você que tem andado na mentira, vem para a verdade. A mentira é um território do diabo. Você que tem andado na imoralidade, seja ela qual for, imoralidade física, virtual, em nome de Jesus, vem se preparar, porque o noivo está vindo. Não tenha vergonha, sai do teu lugar e se rende. Dobra o teu joelho, põe tua boca no pó e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, enche a minha lamparina com teu azeite.
Em nome de Jesus, hoje é uma noite de concerto. Você que está aqui nessa noite, e você tem sido simpático à igreja, ao evangelho, mas você ainda não teve a atitude, importante atitude, de confessar publicamente Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Sai do teu lugar também, hoje é a oportunidade que Ele te dá. E nós não sabemos se chegamos em casa, não sabemos se acordamos amanhã. E a palavra diz: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, minha querida, vem fazer parte do reino de Deus. Vem viver uma vida incomparável, uma vida sublime, uma vida de glória, uma vida de bênção na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro os teus pés livres nessa hora. Em nome de Jesus, você vai ouvir o Espírito Santo agora. Você não vai ouvir o teu próprio coração, você não vai ouvir as vozes exteriores, você vai ouvir o Espírito Santo nessa hora. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vem até aqui receber Jesus Cristo em sua vida como teu Senhor, como teu Salvador, em nome de Jesus. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Levanta as tuas mãos aqui. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Porventura há mais alguém aí? Há mais alguém que você sabe que teu azeite está lá embaixo? Você está um cristão sem vigor espiritual. Você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. O fogo de Deus, o azeite abaixou na sua candeia. Você vive na mecanicidade da religião, mas o Senhor veio para que você tenha vida e vida abundante. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Te damos graças, ó Deus, pela palavra, Senhor, liberada a nós. Em nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre cada vida aqui, Senhor. Ó Senhor, uma nova vida, um novo posicionamento, Senhor. Deus, que não passe de nós o Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que não seja preciso que se levante, Deus, uma nova geração, mas que Tu suscites aqui profetas, Senhor, evangelistas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós ministramos, ó Deus, sobre cada vida aqui presente, Pai, o renovo de Deus, a chama do Espírito Santo, levantando cada um aqui com uma unção específica, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja para a Tua glória, Senhor, que seja para o Teu louvor, ó Deus, que seja assim, no nome de Jesus, que eles possam deixar o pecado, que eles possam olhar para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta aqui, Senhor. Levanta homens e mulheres com autoridade, Senhor. Autoridade, Senhor, que venha, Senhor, ó Deus, se levantar contra essa geração corrupta, Senhor. Em nome de Jesus, libera o Teu óleo, Senhor. Ó Deus, não para que seja aquele óleo, Senhor amado, suficiente do dia, mas que eles tenham, Senhor, o azeite na botija, que o azeite de reserva, Senhor, não falte, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que seja uma vida constante de oração, de busca, Senhor, para que Tu venha renovar o óleo, ó Deus, e para que Tu venha sobejar sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus.